Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 12. Atos capítulo 12. Tem alguma coisa fazendo bzzz. Oh, desculpa, hein, Jacques. Não é uma coisa, é uma flauta, né? Em Atos capítulo 12, nós temos uma palavra que, na verdade, ela começa com duas impressões um pouco negativas. Hoje é dia do pastor, e nesse texto nós encontramos a narrativa de duas situações que envolveram pastores. Leia a partir do verso 1. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu, prendeu também a Pedro. E eram dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o 4 escoltas de 4 soldados cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. E disse mais o anjo: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo se era real o que fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua. E logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que verdadeiramente o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele mesmo a situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu à porta, veio uma criada chamada Rode ver quem era, e reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava no portão. Então lhes disseram: você está louca. Ela, porém, persistia em afirmar que era assim. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. E eles abriram e viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem,
contou-lhes o que o Senhor o tirara da prisão e acrescentou isso a Tiago e aos irmãos e se retirou para outro lugar. Queridos, quando a gente lê um texto como esse, a gente tem uma percepção muito clara do cuidado de Deus, mas um cuidado de Deus que não aparece na ótica e do jeito que nós, muitas vezes, queremos e fazemos questão. O texto começa dizendo que Herodes matou a Tiago. Então, um líder da igreja foi morto. E o texto vai mais longe, mostrando que essa situação, o texto diz que agradou o povo judeu, que olhava com maus olhos os cristãos. E no momento em que Herodes, que estava preocupado em agradar pessoas e longe do agradar a Deus, ele percebendo que esta atitude agradara o povo, ele disse, então vou prender mais um. Foi lá e prendeu Pedro. Prendeu a Pedro. Como era a festa da Páscoa, então eles decidiram, guarda na cadeia, depois da Páscoa, a gente apresenta Pedro aos judeus. Alguém faz ideia de como seria a apresentação? Semelhante à de Tiago. Porque se matar o primeiro agradou, matar um segundo vai agradar mais ainda. Então Pedro, ao ser encarcerado, ele tinha consciência da pena de morte. Ele tinha consciência que iria morrer. Agora, observemos como era o sistema de carceragem. O texto diz, tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados. Quantos soldados tinham? 16. Para o guardarem. Pedro estava guardado no cárcere, e aí fala da oração, e ele estava acorrentado a 2 soldados. Era um negócio interessante. Estas prisões de cunho eclesiásticos, vamos assim chamar, eram prisões que as autoridades se preocupavam muito em colocar uma guarda forte ali do lado. Qual é o problema de acorrentar o Pedro na grade da prisão? Mas não, acorrentava do lado do soldado. Esta prática, ela levou a uma situação interessante. Paulo, quando foi preso, como ele era um preso um pouco mais importante, vamos assim chamar, eles colocaram uma tropa de elite para guardar Paulo, que era a guarda pretoriana. Só que ali o tiro saiu pela culatra, porque Paulo, encarcerado, acorrentado, em turnos, com toda a guarda pretoriana, porque ele ficou preso bastante tempo, o que acontecia? Vinha lá os soldados 01 e 02, clec, clec, algema, o 01 na mão esquerda, o 02 na mão direita. E aí, rapaziada, beleza aí? Então, nós vamos passar um turno juntos aqui, né? É o seguinte, você sabe por que eu estou preso? Por amor a você. Porque Jesus morreu na cruz para salvar a tua vida. Estava preso, não tinha para onde ir. Toda a guarda pretoriana conheceu o amor de Deus por eles, pela instrumentalidade de Paulo, enquanto estava encarcerado. Posso ter um amém? Amém. Agora veja só, rapaz, que injustiça que fizeram comigo. Eu estou aqui, ó, que injustiça.
Isso não se faz. Eu estava bem lá, me transferiram para cá, que droga. Eu estava fazendo isso, aí terminou e agora eu estou aqui. Ou, literalmente, eu estou preso a essa pessoa. Nossa, me puseram para trabalhar do lado de alguém, que misericórdia, viu? Só Deus na causa. Não responda. É uma pergunta retórica. Não responda, não cutuque. E de preferência não dê risada. Você já passou por isso? Se Deus permitir você passar por algo, primeiro, use este algo para tornar Deus conhecido. Se Deus te faz passar por algo, use este algo para fazer Deus conhecido. Não como o Deus malvado, como o Deus que não ama, porque tem gente que pensa em Deus assim. Ontem mesmo conversávamos, eu, a Samanta e o Gustavo Terror, sobre pessoas que às vezes têm essa percepção e fica perguntando, Deus é amor? Deus é... E por que as crianças estão morrendo na África? Deus ama mesmo, então por que a cadeia está cheia? Se Deus ama, por que tem tanta miséria? Vamos estudar sociologicamente por que as crianças estão morrendo de fome na África. Não é culpa de Deus, é culpa do homem. Não é culpa de Deus. Agora, como Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, e deu ao homem o livre-arbítrio e o poder de tomar decisões, os homens tomam decisões erradas e pagam por isso. A natureza paga por isso. Eu não gosto de conversar com meu filho sobre ambientalismo. Assusta. Assusta. Um dia falávamos sobre alimentação e ele falou, pai, esse negócio de semente transgênica, tem gente que fala que é coisa do capeta, mas eu não sei não. A gente precisaria de 2,5 mundos. Imagina aqui, 2 planetas Terra, mais metade, para poder alimentar o que a gente tem hoje de gente. Sabe o que quer dizer isso? Se isso aqui fosse o mundo e a gente dividisse por 4, uma parte tem o que comer, as outras 3 não. Não jogue aquele restinho de comida fora. Preserve o meio ambiente. Isso ajuda a alimentar quem está lá na outra ponta. Mas a situação é complicada. As pessoas tomam decisões erradas, geram consequências desastrosas ao meio ambiente, à sociedade como um todo, e aí os problemas aparecem. Então, se você passa por algo, procure pegar esse algo e tentar mostrar Deus através da situação, como Pedro fez, como Paulo fez. Paulo foi encarcerado por falar do amor de Deus. Em sendo encarcerado, ele continuou a falar do amor de Deus. Ou seja, se havia uma intenção de calarem o apóstolo, o tiro saiu para o lado errado. Toda a guarda pretoriana ouviu do amor de Jesus por eles. Aqui Pedro já tinha passado por algumas experiências de falar também em prisões e ser liberto. Mas, amados, nós não podemos olhar para a nossa história e pensarmos somente num final feliz na nossa ótica. Estevão era um jovem pregador. De repente, por estar pregando e por levar Jesus a sério, ele foi apedrejado. Não foi Paulo que mandou apedrejar, na época Saulo. Não foi, Saulo não mandou apedrejar.
Mas como Saulo era autoridade, ele poderia ter impedido o apedrejamento. Lembra de Jesus? Quando a mulher adúltera foi trazida? E aí, Jesus, o senhor é autoridade. Ela foi pega no flagrante adultério, já foi condenada, já foi julgada, não tem segunda instância, não tem recurso, e a execução é apedrejamento. Apedreja ou não? Essa era a articulação maldosa. Se ele falar sim, ele cumpre a lei e tira o discurso de amor incondicional que ele anda pregando. Se ele fala não, ele quebra a lei, agora ele está numa enrascada. Para quem gosta de bilhar, ele está numa sinuca. Mas aí entra Jesus com toda a sua expertise, com toda a sua sabedoria. Aí, tá certo. A lei diz para apedrejar, beleza. Apedreje. Só que o que não tiver pecado, lança a primeira pedra. Não está escrito no texto bíblico o que Jesus escreveu no chão. Mas alguns estudos paralelos mostram o seguinte: o camarada lá que chamava Antônio Barbosa, ladrão, Jesus olhou para ele e escreveu ladrão. O outro que chamava José dos Coquinhos, ele era sonegador, Jesus escreveu sonegador e olhou para ele. O outro mentia, ele escreveu mentira e olhava para o cara. Sabe aquele negócio do cinismo? Aí, eu sei o que você fez no verão passado. E ele foi só escrevendo. E ele falou, beleza, a lei manda apedrejar, cumpra-se a lei. Despacho, mandou executar. Condição, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. O que aconteceria se alguém pegasse a pedra e jogasse na mulher, tendo um pecado que fosse revelado por Jesus? Ele era autoridade. Se o João das Couves pegasse a pedra e jogasse, Jesus dissesse, mas você faz isso, e é pecador também. Sabe o que acontecia com esse camarada? Ia para a roda junto com a mulher para ser apedrejado. Vocês acham que alguém pegou na pedra? Foi um tal de WhatsApp tocando, peraí, eu tenho que ir ali e tal. Foi um tal de, larguei o carro aberto, sumiu todo mundo. Pastor, então quer dizer que Jesus passou a mão, apoiou o adultério, defendeu a mulher adúltera? Não. Ele defendeu uma mulher que havia se arrependido dos pecados cometidos e já havia pago a sua pena. Quando ela pagou a pena? Quando os cordeiros eram sacrificados em lugar de Jesus. Ela se arrependeu dos pecados. Jesus viu isso, e a prova é que o alvará de soltura dela, o que é que constou? Vai e não peque mais. Vai, filha, mas não peque mais. Ela foi. Percebam que algo que foi imposto a Jesus, ele pega este algo e com sabedoria, ele reverte a situação e mostra a grandeza do amor, do perdão, da responsabilidade. E aí segue a situação. Pedro está encarcerado, sabendo que assim que terminar a festa da Páscoa, ele vai ser apresentado aos judeus, para agradar os judeus, como foi agradado Tiago, no fio da espada. Descansa no Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Pedro dormiu no meio de soldados, descansando. Deus, se é para ir, prepara minha cama no céu que eu estou chegando.
Se é para ir agora, prepara que agora é a hora. Ele descansa. Tanto descansa que quando o anjo aparece, o anjo vai lá e cutuca ele do lado. Ei, acorda aí. Aí Pedro abre os olhos, aquela luz dentro da cela, levanta, vamos embora. Aí ele levanta as cadeias, soltam das mãos, o anjo, ei, veste a roupa, rapaz, veste a roupa aí, calça o sapato. O anjo deve ter dito, bota a calça e veste a bota, não, bota a calça e calça a bota, né? Vamos embora, você vai sair, vamos embora. E aí Pedro sai meio, né? Vamos embora. Calçou a bota, botou a calça e vamos embora. Aí quando chega, passa a primeira sentinela, passa a segunda sentinela, aí chega no portão, o anjo, plip, plip, o portão, Pedro passa e Pedro achando que estava sonhando. Rapaz, que sonho bom que eu estou tendo, ó. Estou até sentindo o ar da liberdade. Aí o anjo vai com ele no caminho, chega lá na frente, o anjo vai para um lado e ele... Aí ele faz igual aquela propaganda. Caraca, moleque, eu estou solto. E aí ele tem a percepção de que o anjo do Senhor o libertou. E os soldados? Será que estavam dormindo? O texto não fala. Eu acho mais que eles ficaram um tanto quanto atônitos. E o Senhor libertou. Chave da vitória de Pedro. E aí eu, como pastor, entro junto com Pedro na cadeia, ainda não com o Tiago. O Tiago já foi, né? Então agora o Tiago morreu, mas Pedro está preso ainda. Eu entro com Pedro na cela. Sabe o que alegra o meu coração? O meu coração enquanto pastor? Havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Verso 5. A igreja, quando ora por seu pastor, o seu pastor fica forte. Deus, mas ele é muito chato. Mais um motivo para você orar. Deus abençoa e tira a chatice. Sua oração vai ser aumentada. Senhor, mas ele faz isso, isso e isso que não me agrada. Sua oração vai ficar 3 vezes mais cumprida em meu favor. E aí, se alguém chegar para mim e falar, pastor, eu oro 2h30 pelo senhor, eu vou ter que chamar no gabinete, ajoelhar, lamber o chão assim para pedir perdão. Mas olha o que acontece. A igreja está orando pelo seu pastor. Aí, pastor, então, peraí, vamos conversar assim. Deus abençoe o meu pastor e dá-lhe um fim que nem teve Tiago. Não, aí também não vale. A soberania de Deus, ela não pode ser questionada. Ele é soberano. Ele permitiu que Estevão, na sua juventude, fosse morto e apedrejado. E o que o texto diz a respeito da morte de Estevão? Enquanto ele era apedrejado e Saulo ali autorizando em off a ação de assassinato, o que Estevão falou? Cambada desgraçado, vai jogar pedra na mãe, não sei o quê, e ficou praguejando, ficou jogando pedra de volta? Não. O texto dizia que ele estava como quem, enxergando a porta do céu aberto, Jesus lá em cima dizendo, filhão, já já você está comigo. E ele sorrindo. Não era este o incômodo que as autoridades tinham quando soltavam lá no Coliseu leões e feras junto com cristãos? A brincadeira da galera era essa. Abria lá o Parque São Jorge,
enchia de cristãos lá na arena, soltava um monte de leões, fechava as portas e ficava lá torcendo. Vai, leão! Vai, leão! Só que tinha hora que o espetáculo era prejudicado. Não, peraí, não, está atrapalhando. Para tudo. Tira as feras do lugar. Tira os cristãos que estão lá meio cortadinho, meio partido. Tem muito sangue no chão. Os animais estão escorregando. Não, peraí, tira. Aí limpavam o chão, mexiam a areia lá, tal. Agora põe mais cristão e solta mais leões. Era a diversão deles. Deus foi injusto com estes? Não. Era o tempo deles. Nós não cremos no que a palavra diz, que há um tempo de nascer e um tempo de morrer? Era o tempo deles. Pedro confiava no Deus que ele servia. E aqui, queridos, a chave que é apresentada é a oração da igreja em favor dele. Você tem toda a liberdade de expor o seu pensamento, a sua opinião a respeito dos outros. Você tem todo o direito, mas você tem a obrigação de orar por eles. E essa situação se repete no verso 12. Quando Pedro chega à casa de Maria, o texto diz, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam em favor deles. Então, queridos, se nós queremos ter sucesso, liberdade, literalmente como Pedro teve, as correntes caíram, as portas das celas se abriram de uma forma sobrenatural, é porque um está orando pelo outro. E quando a gente ora um pelo outro, as vitórias vêm. Ou as respostas, vamos chamar assim, as respostas vêm. Porque se a gente fala que as vitórias vêm, a gente denigre a imagem de Tiago que morreu. E não é porque a gente ora e um morre, e a gente ora e o outro é curado, que, não, aquele devia mais para Deus e aquele não devia. Nós, aqui, na nossa igreja, neste lugar onde nós estamos, mais especificamente onde está o Lucão, a Ronildo, o pastor Paulo, de quarta-feira, vinha uma irmãzinha aqui na igreja, ela sentava ali naquele canto, porque ela tinha um bebezinho que dava um pouquinho de trabalho, ela ficava ali naquele canto, e na hora da ministração ela chorava, ela se emocionava, na hora da oração ela clamava a Deus. Para mim, ela tinha contado o problema. Agora eu posso contar porque já resolveu. Ela estava grávida e trabalha no hospital, e os médicos haviam sinalizado que o bebê dela tinha síndrome de Down. Fez lá todos os exames que tinha que fazer e tal, e ela dizia, olhando assim a face, ele tem síndrome de Down. Ela não aceitava. Consequentemente, a família imediata também não aceitava. E ela já dizia que o restante da família também não aceitaria. Então, quando ela vinha aqui com a sogra, ela falava, pastor, não comenta nada, só ora por mim. E a gente foi orando, até o finalzinho da gravidez dela, teve um probleminha, ela foi para o hospital, ganhou o bebê. Quando o bebê nasceu, ele não tinha nada. Erro médico ou milagre de Deus? Vários exames. Ela trabalhava no hospital, é alguém da área da saúde, e ela não era uma funcionária de baixo escalão no hospital, que não entendia o que estava acontecendo ali. Onde está o problema do síndrome de Down? Cromossomo 23, 21. Não é, eu acho,
Não é, pode ser, não é, é um exame que mostra que há um problema, que vai dar uma deficiência. Mas na hora que o Senhor põe a mão, as coisas mudam. Ela passou aqui a semana passada. Pastor, aqui, o bebê. Oramos com ela e ela foi embora. Vai fazer uma visita, trazer o bebê aqui para a gente. Por que que essas coisas acontecem? Porque tem uma igreja orando. Agora, por que que a Yasmin ainda não foi curada? Todo dia eu oro por ela. Eu ponho a mão no olhinho dela. E ela, quando vai dormir, ela entra no quarto dela, que era do Lucas e agora não é mais. Ela entra no quartinho dela, senta na cama e ora. E ela diz, uma vez que assistiu aqui uma das mensagens, ela diz: eu tenho um gigante, e aponta, e eu vou derrubar. A igreja ora, Tiago morre, Pedro é liberto. Não interessa para a gente o final que Deus tem para a gente, não interessa. O final Deus sabe, e sabe qual é o melhor. Agora, o papel da igreja em orar e perceber que a vitória foi conseguida, isso não tem preço. E quando a igreja aqui em Atos ora, Tiago morreu e Pedro foi liberto. Responda com o coração. Quem saiu ganhando? Pedro foi liberto. Pedro foi liberto. Respondendo com o coração. Que bom! Pedro voltou, ele saiu da cadeia, que alegria! A empregada, coitada, olhou, gente, é Pedro. Não, como Pedro, ele está preso, vai ser morto amanhã. Não, ele está lá na porta. Não, não pode ser, vai ver que é o anjo dele que veio aqui e tal. Aí, não, vamos lá olhar, abre a porta. Não, é Pedro mesmo. Aí Pedro deve ter falado: ei, alô, dá para alguém parar de gritar e abrir, senão os guardas vão vir aqui me prender de novo. Quando Deus te libertar, não dá vacilo não. Pedro entrou logo para dentro da casa. E o que ele achou ali? Gente orando. Se a gente responder com o coração, Pedro saiu no lucro. Agora vamos pensar um pouquinho. Quem saiu no lucro? Tiago. Porque no momento em que encostaram a espada no seu pescoço, o cara carimbou o passaporte dele e disse: bem-vindo ao céu. E na hora que seus olhos fecharam, Jesus o abraçou na glória e ele saiu no lucro. É isso que Paulo diz: para mim, morrer é lucro. Mas eu preciso viver um pouco ainda para trabalhar e levar outros aos pés de Cristo. Se algo na sua vida se instala, use este algo para mostrar a glória de Deus. O seu desejo é sempre que a vitória venha na nossa ótica: cura, restauração, libertação, renovação, transformação. Mas às vezes não é este o caminho que Deus desenhou para nós. O que não pode é fazer o seguinte: Jesus lá no jardim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja a minha vontade, mas a tua vontade. E aí Deus diz: aí, não vou passar não, esse cálice você vai ter que tomar. Ah, mas não, peraí, é injustiça. Não quero, não quero. E você se revoltar com a resposta que Deus deu. A vontade de Deus é soberana na nossa vida. A gente pode não entender por quê, mas ela é. Se temos lutas presentes na nossa vida,
se temos algo instalado na nossa vida, que isto tudo seja usado para nos aproximar de Deus e jamais para nos afastar. Amém? Vamos orar? Pai Celeste, muito obrigado. E eu quero fazer esse agradecimento em nome de todos os pastores que hoje celebram o seu dia. Muito obrigado, Pai, porque se temos o chamado ao ministério, é porque o Senhor carimbou na nossa história o título de pastor. Não recebemos essa titulação por homens, recebemos primeiro pelo Senhor. E nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá de sermos instrumentos para cuidar do teu rebanho aqui na terra. Queremos te agradecer, ó Pai, porque assim como na história de Pedro, a intercessão, a oração, o clamor da igreja o libertou de tudo aquilo que o prendia, nós te agradecemos, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. E abrindo, Senhor, a dimensão da intercessão, nós sabemos que quando oramos uns pelos outros, a tua glória se manifesta de uma forma mais intensa, porque é o teu povo unido, intercedendo uns pelos outros. Muito obrigado, Pai, por ser alvo das orações do povo de Deus. É a oração de cada um que nos faz ficar de pé. E nós te agradecemos pela bênção de podermos vivenciar e experimentar esta situação que Pedro vive neste lugar. E aos pastores, e são muitos, que muitas vezes morrem, ou literalmente, ou ministerialmente falando, que o Senhor tenha o cuidado com eles, de uma forma diferenciada, para que eles possam, os que morrem, já ser recebidos e abraçados pelo Senhor. Mas aqueles que por alguma outra razão vêm morrendo ministerialmente, que o Senhor dê a direção para que haja a restauração. Usa-nos, ó Deus, como instrumentos para ser bênção um na vida do outro. É no teu nome que oramos, hoje e sempre. Amém.